para a gente dar início, tá? Bom, então vamos lá. Dúvidas, qualquer coisa, por favor, perguntem. Sejam mais uma vez todos bem-vindos. Hoje, meus amigos e minhas amigas, nós vamos dar início ao estudo do capítulo 2, que é um estudo bem interessante, é um estudo bem tranquilo, é um estudo bem light, já dizia o velho ditado popular, que é o estudo da relação de parentesco ou relações de parentesco, não tem problema nenhum, tá? Que nós temos que ter já a noção, a perspectiva, né, já de entender que qualquer relação de parentesco é uma relação com base em um determinado ordenamento jurídico, tá? Eu até coloquei, salvo me engano, aí na apostila de vocês, um prévio conceito, né? Estou até observando aqui, né? Que leva em consideração não só a questão desse parentesco em si, né? Ou seja, parentesco é um elo de afinidade, tá? Que é notoriamente reconhecido pela norma, pela jurisprudência, tá? Pela nossa doutrina majoritária. Então, este elo de afetividade, este elo de afinidade, ela tem esse propósito de unir essas concomitâncias de vontades, de aptidões, tá? Então, aqui, nesse conceito, que eu trago para vocês, é um conceito majoritário, a doutrina utiliza bastante, né? Você reconhece esse elo de afinidade entre esses sujeitos, você estabelece esse vínculo, tá? Ao mesmo tempo, reconhecido pela doutrina, pela lei propriamente dita, pelo direito, tá? Perante aquelas pessoas que integram, que vão fazer parte daquela convivência, daquele lar, daquela família propriamente dita, tá? Então, independentemente, como eu até coloco aqui no material de vocês, independentemente do atual cenário pela qual eles estendam o que eles pretendam estar futuramente, mas o elo principal é a vontade, é justamente esse elo de afetividade que vai unir justamente esses sujeitos, tá? Que é justamente o propósito que vai estudar esse determinado estudo da relação de parentesco. Nós vamos ter a oportunidade de verificar o papel de cada membro dentro daquele determinado recinto, ambiente familiar, daquele cenário familiar, tá? Então, qualquer tipo de comunhão de interesses, essa união de esforços, essa união de simpatias, tá? De afetividades, considerando determinado recinto, ambiente familiar, nós temos o propósito de entender a proposta da relação de parentesco, tá? Não só do aspecto natural, mas também do aspecto jurídico. É o que nós vamos começar a observar, tá? Outra informação importante que eu coloco aqui também no roteiro de vocês, que eu acredito que vocês já estejam, né, observando ele, é que, notoriamente, para quem já é casado, para quem está em uma união estável, né, esses indivíduos, entre si, eles não detêm a legitimidade de reconhecimento enquanto parentes, tá? Em outras palavras, eles não são reconhecidos como os parentes. Não são parentes entre si. Muito embora, quer seja os cônjuges ou os companheiros, principalmente os cônjuges, né? Eles estabelecem uma espécie de uma relação contratual de natureza civil. É um negócio jurídico bilateral, tá? Então eu posso justamente informar a nomenclatura para que esses cônjuges sejam considerados justamente, né, sujeitos que ali fazem parte de um cenário, de um contexto, mas que estão sob a influência de um determinado negócio jurídico, tá? Que estão sobre a influência justamente daquela determinada relação de natureza contratual, tá? Então, não formam um vínculo de parentesco, mas formam um vínculo de obrigações, tendo em vista, como já havia falado, que eles devem respeitar o cumprimento daquela norma contratual que eles já haviam pactuado, principalmente no casamento, tá? A união estável, ela tem uma grande diferença porque você não inicia pelo aspecto formal da união estável, né? Você já está sob os efeitos de uma união estável. Mas é possível que você posteriormente venha querer formalizar sua união estável, uma espécie de um contrato de convivência, mas não é uma exigência para a união estável, nós já sabemos disso, tá? O que é exigência para o casamento, tá? Que você inaugura justamente com esse vínculo contratual
com esse negócio jurídico de natureza bilateral, tá? Então, os cônjuges e os companheiros entre si não estabelecem esse vínculo de parentesco, mas eles estabelecem entre si um vínculo de natureza obrigacional, contratual, cível, tá? Essa responsabilização perante seus direitos e deveres, pelas quais eles vão cumprir dentro dessa respectiva relação, dentro dessa respectiva entidade, tá? Pois bem, dentro desse aparato conceitual introdutório, né, que tem o propósito de justamente nos identificar, de nos direcionar, vamos observar, queridos, a classificação desta relação de parentesco, né, uma classificação doutrinária que, obviamente, a gente deve observar e deve seguir, né, os grandes doutrinadores, de uma certa forma, eles não direcionam o contrário, eles seguem também, tá? O parentesco normalmente se classifica de três maneiras, né? Quanto à natureza desta relação, quanto à linha ou as linhas desta relação e quanto ao grau de parentesco desta relação. Cada um assume aí um propósito, né? Uma justificativa primordial, tá? Quanto à natureza, nós temos que observar que a relação de parentesco, ela também está subdividida em três também modalidades, quanto à natureza, né? Nós temos o grau de parentesco natural, temos o grau de parentesco civil, como eu coloco aqui no teu material, e o por afinidade. Cada um ali tem um propósito, né? O que é, professor, uma relação de parentesco que considera o vínculo natural? Muito simples de entender, né? Porque o natural, nós observamos justamente o fator da consanguinidade, né? O parentesco natural normalmente é a regra geral que nós observamos no nosso cotidiano, que nós fazemos parte desse vínculo, né? Toda aquela origem oriunda do fator, entre aspas, consanguíneo, sangue, né? Nós temos o chamado parentesco natural, que eu já havia dito, é a nossa regra geral, tá? Mas é claro que isso traz reflexos, né? Quando você formaliza o parentesco imediatamente natural, é claro que imediatamente, posteriormente, você vai querer resgatar os efeitos jurídicos desse parentesco, né? Os reflexos no aspecto econômico, no aspecto emotivo, psíquico, no aspecto político, aquelas características que nós estudamos, né, no capítulo anterior, que aí também deve estar associado a determinada relação de parentesco, tá? Então, para quem está anotando, não tem nenhuma crise de não entender, né? Esse parentesco natural, você observa no fato gerador principal o fator nascimento com vida, tá? Você observa justamente nesse fator natural o elemento justamente consanguíneo que vai justamente justificar a existência desse parentesco natural, que vai justamente formalizar a concretização desse parentesco natural, tá? Obviamente, considerando esse fator nascimento, tá? O fator hereditário, consanguíneo, tá? O que mais? Além do parentesco natural, que eu coloco aqui no teu material, nós temos o chamado parentesco civil. Esse parentesco civil eu acho muito importante, porque nós precisamos agora, vamos grifar aí a palavra civil, né? Nós vamos buscar o aparelhamento, a formalização dos instrumentos legais para fins de reconhecer o exercício desse parentesco, tá? Vou facilitar ainda mais a minha fala para vocês. Parentesco civil, meus amigos, eu preciso, né, do ordenamento, eu preciso do reconhecimento da lei, para que ali justamente ratifique esse parentesco, tá? Eu preciso da instrumentalização, até se for o caso do Poder Judiciário, né, para que justamente confirme esse parentesco. Nós temos algumas situações importantes, né, desse determinado parentesco civil, que faz parte também do nosso dia a dia, né? Exemplo clássico de parentesco civil é justamente a ratificação de uma adoção, tá? Uma vez ratificada essa adoção, tem trânsito julgado, né? Ou seja, eu preciso do trânsito julgado que vai confirmar. É claro que ali garante a legitimidade daqueles determinados indivíduos, daqueles determinados filhos. Então, aí é um exemplo clássico de parentesco civil. Por quê? Porque você resgata justamente, você subsidia de um auxílio de uma norma, né? De um judiciário que vai confirmar todo esse procedimento até que venha garantir, até que venha formalizar
esta relação, tá? Então, parentesco civil, você vai necessitar do registro, você vai necessitar justamente do trânsito julgado, você vai necessitar, indubitavelmente, do devido processo legal. São os instrumentos apropriados que vai garantir a existência e a confirmação desse parentesco, tá? E justamente aqui no teu material, eu trago como exemplo a adoção, né? A adoção é um exemplo clássico de parentesco civil. Muito embora tenha alguns doutrinadores que entendam também que não vai fugir à regra do natural, né? Porque após justamente o reconhecimento da decisão judicial, os filhos chamados adotivos vão deter a mesma legitimidade, né, comparado aos filhos biológicos. Eu acho que nós até comentamos isso na aula passada, né? Levando em consideração o melhor interesse da criança, levando em consideração que todos os filhos agora apresentam a isonomia, não existe uma diferenciação, tá? Então, professor, deixa eu ver se eu entendi. O parentesco civil, né, ele vai se subsidiar de um ato jurídico formal, né? Sim, o parentesco civil, ele vai se subsidiar de toda uma instrumentalização, de toda uma escritura, de toda uma fonte formal que ali vai o reconhecer. Quando eu falar em fonte formal, é justamente o papel da norma, né, que vai ter essa perspectiva de confirmar a existência desse parentesco. Outro exemplo de parentesco civil, que vocês também podem tranquilamente usar como exemplo, né, é a filiação socioafetiva, né, o parentesco por filiação socioafetiva. E aí isso daí já é claro, né, inclusive vocês já até anotaram aquele provimento 63 do CNJ, que eu falei, salvo me engano, na aula passada, né, eu só não falei ainda explicando detalhadamente, né, só pedi para vocês anotarem. Ali, qual é a perspectiva, meus amigos? É você buscar uma escritura pública, né, perante a via administrativa, para que reconheça aquela dupla paternidade ou aquela dupla maternidade, tá? E, ou seja, por que um parentesco civil? Porque você está se subsidiando de um auxílio de um aparato administrativo, burocrático, que são os cartórios, para que você vá buscar depois a sua escritura pública definitiva. E aí, obviamente, reconhecer o seu respectivo parentesco, tá? Ou seja, o parentesco ele será ratificado com base na ajuda de uma esfera administrativa, de uma instrumentalização de uma escritura pública, tá? De um documento formal. E aí é justamente esse propósito de garantir o reconhecimento desta filiação socioafetiva, deste parentesco, tá? Então, são alguns exemplos fundamentais, né? Dentro dessa ótica, a adoção, a filiação socioafetiva, tudo que leva a crer, tudo que vai direcionar para o devido processo legal, para uma escritura, uma instrumentalização, nós denominamos de parentesco civil. O aparato justamente desse ordenamento que vai garantir todo o trâmite burocrático para que nós possamos conhecer justamente a existência desse parentesco, tá? Que é com base justamente nesse sentido. Não fugindo jamais também para a regra da afetividade. A afetividade é o principal elemento que nós já sabemos do novo conceito de família, está presente em qualquer relação de parentesco, quer seja natural, quer seja civil, e também a afinidade, né, que é uma outra modalidade de parentesco. O que seria, no caso, a relação de parentesco por afinidade? A afinidade aqui, queridos, vamos observar a palavra afins, né? Ou seja, existe ali um direcionamento, tá? Uma ponte de guia para que você busque justamente o reconhecimento desse parentesco. A afinidade, o propósito é você estar atrelado a uma respectiva entidade familiar, tá? Então, para que eu reconheça um parentesco por afinidade, de imediato, antes disso, eu preciso fazer parte de um cenário de uma entidade familiar, tá? Autoramente reconhecida pela atual Constituição. Quer seja o casamento, quer seja a própria união estável, né? Essas entidades eu preciso ali fazer parte imediatamente. Para que logo em seguida o meu cônjuge ou o meu companheiro, tá? Eu justamente leve em consideração não a pessoa deles em si, mas eu levo em consideração os parentes desse meu cônjuge e do meu companheiro, tá? Então, parentes por afinidade, leve em consideração quem? Aquele sujeito de direito, pelos quais esses sujeitos já são parentes, né? Diretos, naturais ou civis,
quer seja do meu cônjuge ou do meu companheiro. Então, existe essa relação direta, né, entre os parentes do meu cônjuge e do meu companheiro para com a minha pessoa. Mas para que isso seja possível, professor, eu preciso, antes de mais nada, ter já ratificado, já fazer parte justamente, quer seja de uma entidade de natureza matrimonial ou de uma entidade de natureza convivencial, que no caso é o meu estado, tá? Por isso que aqui no teu material eu coloco, né, como vocês estão observando aí, o vínculo do casamento e o vínculo da união estável, ele já tem que haver previamente a sua existência, eles têm que pré-existir, para que logo em seguida eu estabeleça, né, esse vínculo com os parentes do meu cônjuge ou do meu companheiro, tá? São esses determinados sujeitos que vão estabelecer esse elo de parentesco e que justamente vão formalizar todos os efeitos jurídicos pelos quais a própria lei justamente assim vem sacramentando, tá? Então, dentro desse raciocínio, por afinidade, como eu coloco aqui, né, eu preciso da ratificação prévia de uma entidade, tá? Por outro lado, nós temos também uma redação, eu também coloquei aqui, lá do artigo 1000, só por gentileza, depois se alguém puder colocar aqui no chat, só para os outros colegas visualizarem, tá? Nós temos aqui uma redação do artigo 1595, do parágrafo 1º, lá do Código Civil, tá? Vou repetir. Do artigo 1595, parágrafo 1º, lá do nosso Código Civil. Esse parágrafo 1º desse dispositivo, ele é muito clássico, né? Ele vai justamente ter a perspectiva, ele vai ter a finalidade de nos informar a limitação do estabelecimento desta relação de parentesco por afinidade. Vou repetir. O parágrafo 1º do artigo 1595 do nosso atual código, né? Depois vocês, por gentileza, podem até ler, tá? Ele vai ter justamente esse propósito de nos informar que existe uma limitação em sede de reconhecimento de parentesco por afinidade. Quer seja o parentesco por afinidade na ordem dos ascendentes, quer seja um parentesco por afinidade na ordem dos descendentes. Tanto para um quanto para outro, né? Estou falando por afinidade, porque eu estou levando em consideração a pré-existência de uma entidade de natureza familiar já reconhecida pela Constituição, casamento ou união estável, né? Então existe essa limitação que deve ser, de uma certa forma, respeitada, tá? Quer seja ascendente e descendente. Então, essas limitações, por exemplo, né? Quem são esses parentes, professor? Até que ponto, até onde eu posso considerar um parente por afinidade, né? E que justificativa eu vou ter? No caso, por exemplo, os ascendentes, né? Os parentes por afinidade ascendentes teus, tá? Seriam justamente o teu sogro ou a tua sogra, tá? Porque eles são justamente os genitores do teu cônjuge ou do teu companheiro, tá? Então, nesse caso, na linha ascendente, que daqui a pouco eu vou explicar o que são linhas, né? Mas quando você subsidiar para a ordem dos ascendentes, você considera justamente a presença desses sujeitos, tá? Agora, se você se direcionar para a ordem dos descendentes, considerando o parentesco por afinidade, olha a palavra aí, afinidade, né? Você já sabe o que é. Aí eu vou levar em consideração quem? Justamente os enteados, né? Ou seja, os filhos do meu cônjuge, do meu companheiro de uma outra relação, tá? Por exemplo, eu já me casei com a fulana, mas ela já tinha um filho de uma relação anterior. Este filho da relação anterior para comigo é o meu parente por afinidade na ordem descendente, tá? Porque ele é filho justamente da minha cônjuge, né? E aí seria, no caso, o meu enteado ou a minha enteada, tá? Então, detalhe, esta limitação, ela vai justamente observar a ordem descendente. A exemplo anterior, falei para vocês que os sogros, as sogras, né, é a limitação que a gente observa para a ordem ascendente. Tanto para a ordem ascendente quanto para a ordem descendentes é infinito, tá, queridos? Aí nós vamos, indubitavelmente, respeitar essa limitação, tá? E também, como a norma também nos informa aqui, nós temos os chamados parentes por afinidades, os chamados colaterais, né? Que aí nós consideramos justamente os irmãos do teu cônjuge ou do teu companheiro, né? No caso, seriam os teus cunhados, né?
Os cunhados também existe essa relação de parentesco por afinidade, que justamente mantém esse elo de colateralidade, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês, tá? Uma informação importante que eu coloquei aqui no material, que eu estou observando, né? De vez em quando eu tenho que olhar para cá para não deixar de explicar nada para vocês, para não deixar nada batido, né? Existe também aquela relação entre os concunhados, né? Os concunhados, para começo de conversa, não têm nenhuma relação de parentesco, né? Quem seriam os concunhados, professor? Os concunhados seriam justo e exclusivamente o cônjuge ou companheiro, né? Ou justamente o esposo, o marido, daquele determinado, do irmão, né? Do teu determinado cônjuge, né? É o marido, no caso, do determinado cônjuge seu, tá? Então, esses concunhados, por exemplo, eu sou casado com a fulana e a fulana tem um irmão. O esposo do irmão, obviamente, é a mulher do irmão, no caso, né? Casada, esse determinado esposo não tem nenhuma relação de parentesco para comigo, tá? Ou seja, o meu único cunhado é justamente o irmão da minha esposa. Agora, se ele é casado ou se ele tem uma união estável com outra pessoa, esse outro sujeito não tem nenhuma relação de parentesco para com a minha pessoa, tá? Então seria justamente o cunhado do cunhado, né? Então aí já foge a regra da relação de parentesco, foge justamente esse trâmite, tá? Então, resumo da ópera. A limitação, ela vai observar justamente essa redação desse parágrafo, tá? Mas considera justamente a ordem dos ascendentes e dos descendentes. Foge essa regra justamente outras ordens de colateralidade, que daqui a pouco eu vou explicar, porque para os afins, nós somente consideramos os cunhados. Agora, os concunhados, porque o meu cunhado ele é casado com outra pessoa, essa outra pessoa não tem nenhuma relação de parentesco para comigo, tá? Ou seja, foge a regra da limitação, tá? Nesse caso daí, não detém nenhum tipo de elo, propriamente dito, tá? Bom, aqui também no teu material, eu coloco justamente a finalidade de toda essa relação. Claro que esse estabelecimento dessa relação de parentesco é para nós preservarmos justamente a ética, a moral, com base justamente naquele funcionamento daquele seio familiar, né? Lá na frente vocês vão estudar também comigo que existe uma vedação, né? Que nós não podemos, de uma certa forma, firmar uma nova entidade considerando, por exemplo, o término de uma anterior. Tá? Eu, por exemplo, me divorciei, né? Mas eu não posso estabelecer um vínculo, né? Com aquele outro parente meu por afinidade. Isso daí já causaria um ato nulo de pleno direito, tá? Então, eu estabeleço esses limites por considerar justamente essa natureza subjetiva, né, da própria moral, da própria ética, que no caso o direito de família também deve privar, deve respeitar. Daí a observância justamente desse dispositivo do parágrafo 1º do artigo 1595, tá? Dentro desse procedimento não vejo nenhum impedimento da gente não compreender, certo? Bom, uma outra classificação que eu estou observando aqui é com relação às linhas, tá? Linhas, em outras palavras, você vai considerar justamente o percurso, toda a tramitação, o direcionamento, tá? O caminho pelo qual eu vou ali formalizar aquela relação de parentesco. É o caminho pelo qual eu vou eleger aquele determinado membro, né? E esse caminho, ele, de uma certa forma, é vertical, né? Ele pode ser ascendente ou descendente. Eu acho que eu até coloquei aqui a redação do artigo 1591, tá? Porque essa linha, meus queridos, ela tranquilamente vai estar dividida em determinados patamares, em determinados graus. Eu já vou explicar também para vocês. Mas, o que nós temos que entender? A linha, ela segue todo um trâmite, né? Você vai iniciar de um ponto de partida, considerando um determinado sujeito, um determinado parente, até você chegar naquele outro respectivo parente, pela qual você tem interesse ali formalizar a sua relação de parentesco. Levando em consideração que a linha tanto pode estar associada a um parentesco natural, como também ela pode estar associada a um parentesco por afinidade. É importante você anotar isso. Se você quiser anotar, tá? Repito, tanto o procedimento de análise de uma relação de parentesco, considerando as linhas, né? Linha de direcionamento, é a ordem de percurso, né?
Isso eu considero o quê, professor? Tanto aqueles parentes que estão sob a influência de uma natureza, né, de um laço consanguíneo, como aqueles que também observem um laço de afinidade, tá? No caso consanguíneo, por exemplo, muito simples da gente entender, né? Os ascendentes nós consideramos os nossos genitores e é infinito, tá? Nós começamos pelos genitores, depois os progenitores, depois os nossos bisavós, trisavós e aí etc e tal. Tá? Então é uma relação infinita dentro da linha propriamente dita com base na relação de parentesco por consanguinidade. Já a relação de parentesco de linha descendente, né, no seu caso, por exemplo, aí você considera justamente os seus filhos, que inicia propriamente dito, né? Aí depois desce novamente para os seus netos, para os seus bisnetos e etc e tal. Tanto a linha ascendente quanto descendente já deu para nós entendermos. Não existe uma limitação. Isso normalmente a OAB gosta muito de mencionar nos exames de ordem, né? Na relação de parentesco por linhas, né, de elo consanguíneos, existe limitações? Não existe. É ilimitado, é infinito. Quer seja você considerando a linha ascendente, quer seja você considerando a linha descendente, tá? E aí vem justamente a regra do artigo 1591, tá? Isso eu estou levando em consideração o parentesco, tá, consanguíneo. Mas também podemos considerar o parentesco por afinidade. As linhas também sendo observadas na mesma interpretação, tá? Por exemplo, a linha ascendente dos meus parentes por afinidade. Afinidade eu já entendi, professor, aquilo que o senhor explicou. É porque eu já estou fazendo parte de quê mesmo? De uma prévia entidade familiar. Ou seja, ou estou casado, ou estou convivendo em união estável. Já existe uma entidade, né? E aí, como é que eu sei uma linha ascendente por afinidade? Aí, no caso, você está considerando quem? Aquele determinado parente do teu companheiro ou do teu cônjuge, tá? Ascendente dele. No caso, por exemplo, os pais, né? Os pais do teu determinado cônjuge ou do teu determinado companheiro. O que que ele é para com você? Ali é o meu sogro, ele é a minha sogra, tá? Então, nesse caso, é a linha ascendente. Só chama a atenção dos senhores para um pequeno detalhe, é que no caso da linha por afinidade, nós temos uma limitação. Você já estudou comigo agora no parágrafo 1º do artigo 1595. Nós somente consideramos os parentes por afinidade em linha reta ascendente somente até a classe dos sogros e das sogras, tá? Por favor, não esqueçam disso. Professor, isso é uma observação? É uma observação, tá? É uma OBS. Eu vou repetir de novo, até porque vocês precisam observar. No caso do parentesco por afinidade em linha reta ascendente, afinidade, a gente fecha a limitação até a ordem dos sogros e das sogras, tá? Diferentemente na linha por consanguinidade, né? Os teus parentes por linha reta consanguíneos. Aí ele é infinito, tá? Aí você vai observar justamente que não tem limitação. Tá? Essa limitação, normalmente, ela se direciona principalmente para o contexto dos afins. Tá? No caso dos descendentes, professor, como é que é justamente esse parentesco por afinidade, linha reta descendente? Existe limitação? Também. Tá? Nós vamos finalizar justamente na relação dos enteados, né? Entre justamente os enteados perante você. Tá? Então, aí a gente fecha somente nesta determinada classe, no caso dos teus enteados, certo? Ah, e outra coisa, o que nós temos que também levar em consideração, acho que eu até coloquei aqui, né? No caso, que é a próxima relação, a linha, ela também não somente é reta, mas ela também pode ser colateral, né? Qual é a diferença da linha reta para a linha colateral? Por que a nomenclatura colateral? Justamente como eu coloquei aqui no teu material. Colateral é justamente aquele trâmite, né, aquele sujeito que vai estar na condição como se fosse um membro-chave, né? Alguns doutrinadores até mencionam como se ele fosse uma espécie de um tronco comum, tá?
Enquanto que o parentesco por linha reta, você necessita direcionar a sua descendência, você descende diretamente, né, um para com o outro, existe uma relação de continuidade, a colateral não. A linha colateral, você não descende diretamente um para com o outro. Você precisa eleger um sujeito que vai ser a peça-chave, né, o tronco comum, que vai justamente iniciar toda essa discussão de uma relação de parentesco. Vai ser justamente essa ponta principal que vai estabelecer toda essa árvore de percurso, tá? E no caso da linha colateral por afinidade, nós fechamos justamente na menção dos cunhados, tá? Ou seja, quem seriam, no caso, meus parentes em linha colateral por afinidade? Nesse caso, seriam os irmãos, né? Os irmãos propriamente dito, ou do teu cônjuge, ou do teu companheiro. Então, já entendi. Os irmãos são parentes colaterais. Por que eles são parentes colaterais? Porque eles não descendem diretamente um do outro. Eles vão ter que eleger um determinado parente que esteja em sintonia um do outro. E vai ser a ponte de comunicação de um irmão para com o outro. No caso, quem seria? O pai, né? Para que eu estabeleça um vínculo de parentesco de um irmão para com o outro, antes de mais nada, eu preciso perpassar por uma determinada categoria de um parente, de uma ordem. Que no caso, nós estamos elegendo o nosso pai. Então, tu imaginas, por exemplo, né? Acho que dá para a gente observar aqui na tela, né? Nós temos aqui o João e a Maria, né? São irmãos. Bom, se eles são irmãos, é porque, de uma certa forma, eles não descenderam diretamente um do outro. Eles não são parentes por linha reta, né? Eles não, de uma certa forma, originaram um outro. Eles precisaram eleger entre eles dois um determinado parente em comum, que no caso quem é? É o pai deles, tá? Então, qual é justamente essa ordem de parentesco? Ou esse grau de parentesco, que eu já vou explicar para vocês, mas eu já adianto aqui. É justamente o gênero, né? É a numeração exclusiva para que a gente possa entender. Para que a gente possa estabelecer, nós temos que primeiramente perpassar pelo nosso pai, nós vamos subir um determinado degrau, né? Até nós chegarmos justamente em um outro determinado parente, tá? Então eu subo um degrau, que é o meu pai, até chegar justamente naquele determinado irmão. Então, entre os irmãos, tá, que são equidistantes, a palavra colateral é porque eles estão equidistantes entre si, paralelamente, né, eles não descendem diretamente um do outro, eles estão na ordem de segundo grau. Tá? Porque o que é ordem, queridos? O que quer dizer grau? Grau, justamente, é a formalização do percurso. Tá? É você estar direcionado única e exclusivamente para você verificar aquele determinado degrau de classes. Tá? Dentro da regra da sucessão, vocês vão estudar muito isso, é a ordem de preferência. Tá? Aqui no direito dos alimentos também nós vamos observar muito essa ordem de preferência. Tá? Então, entre os irmãos, essa ordem de percurso, como se fosse degraus, por exemplo, por uma analogia, degraus de uma escada, né? Para que eu chegue em um determinado parente, eu primeiro preciso perpassar por uma outra determinada ordem, por outro determinado parente. Então aí nós estamos dentro do parentesco colateral. E no caso dos irmãos é de segundo grau, tá? Ah, professor, então até onde vai a ordem de parentesco no atual Código Civil, em se tratando de colaterais, né? Os colaterais nós vamos estabelecer até o quarto grau, tá? Até o quarto grau. Por quê? Os irmãos são colaterais de segundo grau. No caso de terceiro grau, seriam quem? Seriam os tios, né? Porque aí, vamos imaginar, por exemplo, o Joãozinho, né? O Joãozinho, para estabelecer uma relação de parentesco com o tio dele, é claro que o tio do Joãozinho, quem é o tio? É o irmão do pai do Joãozinho, né? E é óbvio que para eu chegar justamente até o meu tio, eu primeiramente deverei perpassar pela ordem do meu pai. Depois, o meu pai, juntamente com o meu tio, eles precisam, já que eles são irmãos, né? Eles estabelecem um vínculo e preciso também eleger um parente comum, que no caso é o meu avô, tá? Então, eu primeiro perpasso pela ordem do meu pai, depois eu chego lá até meu avô, até chegar no meu tio. É uma sequência, né? Toda vez que vocês ouvirem falar em graus, são ordens de sequência, são percursos, né?
Então, eu, professor Ari, para chegar no meu tio, eu precisarei primeiramente perpassar pelo meu pai, primeiro grau, depois eu vou chegar no meu avô, que é segundo grau, até chegar no meu tio, que é terceiro grau. Tudo é trâmite de percurso. É o passo a passo essencial, tá? Logo, a relação de parentesco, o grau de parentesco, a ordem de parentesco entre mim, Ari, e justamente o meu tio é de terceiro grau. Grau já entendi, é justamente a ordem de preferência, tá? Ou seja, dentro daquele determinada relação de parentesco, como é que nós vamos nos situar, tá? E o senhor falou que até quarto grau. Quem seria o parente de quarto grau? Colateral seu. Seria o filho do meu tio, que no caso seria o meu primo. Basta eu descer mais um degrau, mais uma ordem, que no caso, já que é o filho dele, né? E aí, o meu primo para comigo, nós somos parentes colaterais, porque nós somos equidistantes, né? Nós não descendemos diretamente um do outro, de ordem quarto grau. Por que quarto grau? Porque para eu chegar no meu primo, eu perpassei por todas essas etapas. A primeira etapa foi meu pai, depois eu cheguei no meu avô, depois eu desci para o meu tio até chegar no meu primo. E, obviamente, fechou aí, tá? O direito de família, meus amigos, por favor, anotem. Isso é muito importante vocês não esquecerem, tá? No direito de família, nós fechamos até o quarto grau, a ordem de parentesco. E também no próximo semestre, em sucessões, vocês também vão estudar que, para considerar a classe dos herdeiros, também nós levamos em consideração a relação até quarto grau. Que até então, no Código 16, ele se estendia até o sexto grau, né? Mas atualmente nós agora limitamos por uma questão até de segurança jurídica, tá? Aí normalmente você já deve ter ouvido falar, professor, então o primo de segundo grau, o primo de terceiro grau, não, e não são parentes, né? A gente utiliza por uma questão de costume, por uma questão de vivência cotidiana, né? Mas normalmente somente são seus parentes por lei, notoriamente reconhecidos pela legalidade até o quarto grau. Fora disso, os filhos do teu primo, etc e tal, aí não apresenta nenhuma relação de parentesco para contigo, tá? Hoje me fizeram a seguinte pergunta: professor, e o tio avô? Quem seria o tio avô? Obviamente seria o irmão do seu avô, tá? Mesmo raciocínio, você, para chegar no seu tio avô, você vai ter que perpassar também por uma sequência, né? Perpassar pelo seu pai, depois chegar no seu avô, segundo, aí depois o tio avô, já que é irmão do avô, eles também entre si são irmãos, eles precisam estabelecer um tronco comum, que no caso é o pai deles, né? E aí seria o seu bisavô, né? Aí você perpassa pelo seu bisavô até chegar no seu tio avô. Então já seria, né, uma relação de quarto grau, tá? Considerando justamente você como ponto de partida. Então vamos repetir. Eu vou chegar no meu pai, primeira ordem, né? Depois eu vou chegar no meu avô, segunda ordem, no bisavô, até chegar no meu tio avô. Então já seria a relação de parentesco entre você e seu tio avô, seria uma relação de parentesco de quarto grau, considerando você. Mas se for seu pai, se o seu pai quiser saber qual é a relação, tá? Aí já seria de terceiro grau, porque há uma flexibilidade, tá? É isso que eu quero que vocês não esqueçam. O estabelecimento de um grau de parentesco pode justamente flexibilizar, pode se diferenciar de um parente para o outro. Vai depender do ponto de partida pela qual você quer iniciar a discussão. Por você pode ser por quarto grau, mas pelo seu pai pode ser de terceiro, tá? A mesma coisa sobrinho-neto. Quem é o sobrinho-neto? É o filho justamente do teu tio-avô. Já não seria seu parente, né? Porque se leva em consideração você como ponto de partida, a gente descendo mais um grau já seria quinto. E para a lei civil, não considera justamente parentesco de quinto grau em diante, até quarto grau. Agora, o tio-avô para o teu pai já seria um parente, né? Já seria justamente um parente de quarto grau, tá? Olha só que interessante, né? Porque você sempre vai levar em consideração aquele ponto de partida pela qual você está analisando essa relação, essa ordem de parentesco, tá? Esse grau de parentesco. Então, dentro desse procedimento, aí você utiliza essas vertentes, né? Essas análises propriamente ditas, tá? E aqui, voltando para o teu material, que é justamente nesse sentido, então, não esqueçam, tá? A linha colateral, colateral é justamente o quê? Aquela relação equidistante, paralela, né?
que um determinado sujeito vai estabelecer perante o outro. Um não vai descender diretamente do outro. Tá? Quem descende diretamente do outro é por linha reta. A linha colateral, não. A linha colateral, você já entendeu. Eu preciso estabelecer um parente-chave que vai servir de suporte, que vai servir de tronco comum, que vai formalizar todo aquele elo de parentesco. Tá? É o ponto justamente central que eu vou estabelecer para formalizar essa relação de parentesco. E aí vai depender daquilo pela qual você pretende ali formalizar a relação, tá? Que pode ser o teu irmão, pode ser o teu tio, o teu primo, né, o teu tio-avô, o sobrinho neto, são parentes teus colaterais. No caso, esses parentes consanguíneos, tá? Agora, por afinidade, você somente vai ter um único parente por afinidade, que no caso vão ser os teus cunhados. Somente eles, anotem, por favor, não fiquem só me olhando, né? Somente os cunhados, na relação por afinidade, são considerados teus parentes de segundo grau, tá? Quem são os cunhados? São os irmãos, justamente do teu cônjuge ou companheiro. Agora, se o teu cunhado ele é casado com a fulana, com a Maria ou com o João, a Maria e o João não tem nada a ver contigo, tá? Eles não são teu parente, são chamados concunhados. É o cunhado do cunhado. Tá? Aí esses concunhados extirpa, elimina, não são teus parentes. Tá? Aí já foge essa regra propriamente dita da relação de parentesco. No caso da colateralidade, ou seja, os parentes colaterais. Tá? Os parentes colaterais por afinidade, somente consideramos os cunhados, a relação de segundo grau, né? Porque justamente eles são os irmãos do teu cônjuge e companheiro. E você já sabe que, por analogia, né, os irmãos, eles são parentes de segundo grau de natureza colateral, tá? Dentro desse raciocínio, você jamais vai esquecer, e é até muito mais simples de entender os parentes colaterais por afinidade, né? Que somente existe uma categoria que são, no caso, os cunhados, tá bom? Dentro desse raciocínio, beleza, 2.2, linha colateral, que eu já expliquei, né? Tá. Aí, o que eu coloquei aqui? A relação dos cunhados, limite de quarto grau, tá? Não esqueça, por favor, que é muita informação, não gosto de deixar de não informar. O grau de parentesco, vamos até o quarto grau, né? Porque até então a gente estendia até o sexto grau, mas o Código Civil resolveu limitar para facilitar justamente o trâmite jurídico, o reconhecimento da herança, o exercício do direito aos alimentos, tá? Dentro desse procedimento a gente não deve esquecer. Por falar em alimentos, eu acho que eu mencionei também no teu material, que eu estou observando também aqui, existe também uns limites para que eu possa, de repente, até pleitear, por exemplo, o meu exercício do direito aos alimentos. Traduzindo em miúdos, até onde, professor? Até que parente eu posso solicitar justamente a formalização desses alimentos, tá? Aí não sei se eu coloquei no teu material, mas tem uma redação, eu estou olhando aqui, que é o artigo 1697. Não se preocupe que nós vamos ter logo logo um estudo detalhado mais dos alimentos, mas eu já te adianto, tá? Esse artigo 1697, depois quem quiser colocar aí no quadro também, é um dispositivo que vai justamente nos informar a espécie de limitação. Até que grau, propriamente dito, de parentesco, eu posso pleitear esses alimentos. Normalmente eu inicio pela a linha reta, né? Eu inicio pelos meus ascendentes, aí depois eu vou pelos meus descendentes, tá? Tudo em linha reta. A ordem de preferência são pelos meus genitores, aí depois eu posso levar em consideração os meus avós, se assim tiver, os ascendentes. Enquanto tiver ascendente, eu vou pleitear. Não tendo mais ascendentes, aí eu vou agora descer para a próxima ordem preferencial, que no caso seriam os meus filhos, tá? Não tenho mais nenhum parente por linha reta, no caso consanguínea, nem ascendente nem descendente, aí sim eu vou para colateral, que no caso dos alimentos, né, na relação de parentesco colateral, a gente fecha até o segundo grau, tá? Ou seja, até os irmãos você pode pleitear os alimentos, até essa ordem propriamente dita, tá? Então, no caso do artigo 1697, o parentesco colateral de até segundo grau é um parentesco apropriado, único e exclusivo, para que você possa pleitear os alimentos, né, dentro desta limitação que a própria norma jurídica vai se nos impor, dentro desse procedimento, tá? Outra informação importante é a redação aqui do 1521, tá? Outra espécie de limitação.
Por exemplo, nós vamos estudar isso lá na frente, que é o estudo do casamento. Mas quando nós firmarmos o compromisso de um casamento, tá? Existe uma vedação para até que parente, até que grau de parentesco você pode estipular essa relação propriamente dita, esse casamento propriamente dito. E aí vem a redação do 1521, inciso 4. É ato de impedimento para casar. Eu não posso firmar uma relação de matrimônio, por exemplo, considerando meus parentes em linha reta, ascendente nem descendente, tá? E no caso dos colaterais, especificamente dos colaterais, né, os irmãos, indubitavelmente, não posso firmar nenhum tipo de vínculo matrimonial, que são de segundo grau, e também o de até terceiro grau, né? Os tios, normalmente, também você não pode firmar. Muito embora exista uma discussão doutrinária, tá? Que não havendo incompatibilidade consanguínea, uma vez comprovada, confirmada, em sede de justamente perícia, abre-se um precedente, tá? Eu acho que até coloquei isso no teu material, que é o decreto, né? Já bem antigo, 3.200 do ano de 41, muito embora seja antigo, mas ainda está em vigor, tá? Mas não se preocupe com esses detalhes. O que eu quero que no momento vocês entendam é que a relação de parentesco, ela pode estipular limitações de exercício de atos considerando outros negócios jurídicos pelos quais você pretenda fazer, tá? Vou repetir de novo. A própria relação de parentesco vai estipular limitações de reconhecimento de determinados negócios jurídicos. Por que, professor, ela vai estipular isso? Porque a própria relação de parentesco, nós temos que observar, nós temos que cumprir com as ordens, né? Com os graus de parentesco, como já expliquei para vocês. Toda aquela ordem de percurso propriamente dita, tá? Aquele ponto propriamente dito pela qual você quer subsidiar. E aí, dentre esses exemplos, o parente, por exemplo, que até que grau eu posso solicitar os alimentos? Você inicia pela linha reta ascendente e descendente, linha reta, né? Não tendo mais nenhum ascendente, que você inicia por eles, aí você desce para os descendentes. Não tendo nenhum parente em linha reta, aí você vai para a linha colateral, no caso até segundo grau, no caso os irmãos, né? Então, dentro desse procedimento, nós observamos que a própria norma estipula essas limitações, tá? Aí, no caso, por exemplo, de uma relação jurídica matrimonial, é possível firmar algum casamento com algum parente meu? Aí vem o que justamente a nossa norma nos informa. É proibido você estipular uma relação de matrimônio considerando aquele grau de parentesco, vamos supor, por linha reta, quer queira ou quer não, está proibido, ascendente e descendente, e a colateral até o terceiro grau, né? Ou seja, os irmãos você não pode e os tios também. A partir daí, o quarto grau em diante já é possível, no caso, os primos, tá? Aí, dentro desse procedimento, né, como eu já havia falado, vamos chegar onde eu gostaria também de observar, tá? Os graus eu já expliquei. Grau, só para deixar mais uma vez claro para vocês, a palavra grau, justamente, esse determinada ordem, né? Essa ordem de percurso, tudo bem? É justamente esse número de etapas, número de gerações, que você vai considerar, considerando justamente aquele parente exclusivo, tá? Onde eu queria chegar? Eu queria chegar justamente nesse item número 3 aqui, tá? A continuidade do parentesco por afinidade da linha reta, que é a redação justamente do parágrafo 2º do artigo 1595, tá? Por favor, não esqueçam, a OAB de vez em quando ela discute esse parágrafo 2º do artigo 1595. Vamos supor, na prática, olha, professor, por exemplo, eu finalizei meu casamento, me divorciei, né? E atualmente estou separado, mas eu pretendo já romper definitivamente esses corpos com um pedido de divórcio direto. Beleza. Mesmo que você tenha firmado seu divórcio amanhã ou depois, mas uma coisa é certa, o seu vínculo de parentesco por afinidade em linha reta, por favor, estou falando em linha reta, não estou falando em linha colateral, tá? Em se tratando de linha reta, vai perpetuar. Tá? Por mais que eu finalize meu contrato matrimonial, por mais que eu feche a minha união estável, eu vá dissolver a minha união estável, né? Haverá uma dissolução. Por mais que isso finalize, mas a redação é bem clássica, né? Perpetua, continua o vínculo de parentesco por afinidade, e se tratando de linha reta, ascendente e descendente. Então, aquele velho ditado popular, né? Não existe os chamados ex-sogros, ex-sogras,
né, ex-enteados, tá? Ex-padrastos e ex-madrastas. Perpetua, tá? Por uma questão de moral, por uma questão também de para evitar justamente esse conflito jurídico de interpretação em sede de partilhas, etc. O ordenamento resolveu dar perpetuidade a essa relação, para que não venha atrapalhar o funcionamento dos próprios negócios jurídicos dentro daquele elo familiar, tá? Para que venha dar uma perpetuidade. E aí, justamente, nós temos, né, por uma questão de moral e ética, o cumprimento dessa norma do parágrafo 2º do artigo 1595, que eu estou justamente verificando aqui nesse material, tá? Mesmo finalizando aquela entidade, porém, o elo de parentesco em linha reta de afinidade, ascendente e descendente, fecha. Obviamente, vai dar perpetuidade, tá? Fecha a relação do divórcio, né? Você não vai ter mais nenhum vínculo, mas os parentes, obviamente, do teu ex-cônjuge, do teu, obviamente, ex-marido, ex-esposa, não tem para onde correr, né? Vai dar perpetuidade, vai continuar, tá? E os colaterais, professor? No caso, os cunhados. Nesse caso, abre-se uma exceção. Essa norma do parágrafo 2º somente está informando parentesco em linha reta, mas faz ressalva com relação à linha colateral, né? A linha reta, tudo bem, existe uma vedação, mas a linha colateral, não necessariamente. Da feita que finalizou aquele divórcio, da feita que finalizou aquele determinada união estável, aquela relação de união estável, mas nesse caso, os colaterais também não vão ter mais nenhum compromisso para com você. Não serão mais seus parentes, tá? Eles são seus parentes enquanto perdurar a relação matrimonial e a relação convivencial. Fechou essa relação, acabou o casamento, acabou a união estável, indubitavelmente também os colaterais fecham o compromisso com você, para a alegria de alguns, né? Que obviamente poderiam estar interessados até no seu cunhado. Mas a ironia do destino direcionou para o irmão dele, aí você acabou casando, tá? Então, dentro desse procedimento, né, os colaterais, eles tranquilamente, no caso, os cunhados, por afinidade, não terão mais relação de parentesco após o término daquela relação, tá? E para a gente fechar a nossa aula de hoje, né, algumas restrições legais, tá? O que quer dizer restrições legais, professor? O ordenamento, ele também vai cumprir, ele vai respeitar essas ordens, essas classes de parentesco, como eu já havia mencionado anteriormente, quer seja linha reta, quer seja linha colateral, tá? Aí eu também trago alguns exemplos aqui para vocês, que inclusive já até mencionei, né? O exemplo clássico do casamento, a redação do artigo 1521, né? Na linha reta você jamais pode firmar um casamento perante aquele teu parente que estabeleça um elo de parentesco em linha reta, tá? Quer seja ascendente ou descendente, quer seja consanguíneo ou por afinidade, isso daí é vetado, né? É um ato nulo de pleno direito se isso realmente acontecer, tá? Aí nós temos também outro procedimento que eu trago como exemplo aqui, outra limitação, é a regra justamente lá do Estatuto da Criança, lá do ECA, né? Ah, professor, eu quero realizar uma adoção. Mas nesse caso você não pode mais realizar uma adoção de um descendente, né? Por exemplo, eu já adotei o fulano de tal, ele já é meu filho, mas depois que for sacramentada essa adoção, ele já é meu filho legítimo. A norma já passou a se reconhecê-lo. Aí lá na frente eu pretendo novamente realizar uma nova adoção daquele meu filho, aí são um ato inexistente, né? Porque já houve a coisa julgada material. Então não pode, por exemplo, um determinado outro ascendente querer adotar o meu filho. Isso daí, né? Ah, o avô vai querer adotar o seu filho. Não, mas aí o meu filho ele já é fruto oriundo de uma adoção. A coisa julgada já foi sacramentada, não tem mais como realizar, tá? Então é vetado pelo ordenamento. Existe essa limitação. Os ascendentes não podem mais querer adotar nenhum descendente, tá? Isso já foi sacramentado, tá? E esta limitação não é somente na linha reta, tá, gente? É também na linha colateral. Tá? Deixa eu ver qual é o exemplo que eu trago aqui também, né? Ah, eu sou irmão do fulano de tal, né? Que veio de uma família substituta, que já foi sacramentada a adoção dele. Eu sou irmão dele, passei a ser irmão legítimo. Aí vamos imaginar que amanhã ou depois eu queira ingressar com processo de adoção para adotá-lo. Não tem nenhuma fundamentação nisso, tá? Já vi uma situação curiosa nesse sentido, né? Um irmão unilateral, que não deixa de ser também considerado o irmão, né, do adotado. Vocês acreditam que esse irmão unilateral também queria ingressar? Chegou até a ingressar com pedido de adoção, porque ele era mais velho, né?
e aí manteve essa relação justamente de parentesco, né, de afetividade perante aquela criança, né, que passou a ser adotada, né, mas já são irmãos, né? A diferença é que um é de uma relação unilateral e o outro de uma relação bilateral, tá? Mas todos ali são irmãos. Então esse irmão unilateral, que era mais velho, ingressou com pedido de adoção, gente. Que absurdo isso, porque ele já era irmão do adotado. Tá? Então, isso daí o ECA também veda, o ordenamento já veda. Não pode os irmãos entre si querer um adotar o outro. Isso aí é impossível. Tá? É um ato jurídico nulo de pleno direito. Ah, professor, mas o elo não era muito cotidiano, não era muito sólido, não era muito firmado cotidianamente. Ele raramente se via, né? Se observava cotidianamente. As visitas eram muito raras. Sim, mas para o ordenamento, para a lei, para a Constituição, depois da adoção, todo mundo já sabe, são legítimos. Tá? Por mais que seja um irmão de uma outra relação unilateral, né? Mas não deixa de ser considerado um irmão. E esse irmão unilateral não pode querer ingressar com pedido de adoção novamente, porque ele está infringindo até as regras da coisa julgada material. Tá? Então é isso que o ECA está defendendo. Né? Eu coloquei para vocês, deixa eu olhar aqui, coloquei. Artigo 42, parágrafo 1º do ECA. Né? Não podem adotar os irmãos ou adotantes. Tá? Isso daí é impossível, tá certo? E também a regra do casamento. Mais um outro exemplo para vocês. Outra limitação. Ah, eu quero estabelecer um casamento e eu quero justamente firmar o casamento com meu tio, professor. Bom, regra geral não pode, porque o tio é um parente colateral de terceiro grau. É vedado, né? Regra geral. A única exceção, professor, seria possível? Aí tem que ingressar, né, com o comunicado para a justiça, para informar a relação de consanguinidade, para que não haja nenhuma incompatibilidade consanguínea, né, que existe justamente essa possibilidade, para que não venha posteriormente nascer uma esterilidade, né, um problema no feto, anencefalia e por aí afora. Nesse caso, há um precedente, tá? Aí, se não houver nenhuma incompatibilidade consanguínea entre você e seu tio ou sua tia, você trazendo as provas periciais, né, o laudo, juntando, anexando aos autos, aí abre-se uma exceção. Pode ser que aí a justiça defira esse casamento. Fora disso, é vetado. Por que é vetado? Porque existe essa limitação de parentesco na linha colateral. Para os colaterais, jamais eu vou firmar, por exemplo, casamento em sede de segundo grau, que são os irmãos, e em sede de terceiro grau, que são os tios, né? Regra geral. Os tios acabamos de ver que existe uma única exceção, não havendo a incompatibilidade consanguínea. Agora, a partir daí, o quarto grau em diante, né? Os primos, os filhos dos primos, aí vem para as afinidades, para os afins, os concunhados, né? Que obviamente não são mesmo teus parentes, né? É tudo livre, é tudo liberado, tá? E aí, nesse caso, é perfeitamente possível você estipular um vínculo matrimonial propriamente dito. Essa mesma regra para o casamento, por favor, tá? Se adequa também à união estável, tá, queridos? Por favor, isso aí é a pergunta de OAB, que aí a OAB também quer saber. Ah, o companheiro, tá? Porque normalmente algumas pessoas entendem que é só para o casamento, essa limitação. Não, se estende também para a união estável. Por favor, não esqueçam disso, tá? Isso que eu estou falando, não somente para a entidade do casamento, mas também para a união estável. Até porque a união estável já passou a ser uma nova entidade, né? Pós-Constituição. Tá bom? Ok, meu povo, minha pova. Tudo tranquilo? Ficou claríssimo, gente. Ficou claro. Alguma crise interplanetária, né? Só o resumo de hoje. Nós falamos do conceito da relação de parentesco. Quem mais que nós falamos? A classificação, né? Natural, parentesco, por linhas e por graus, tá? O natural, civil e por afinidade, tá? Nós falamos dessa modalidade, depois eu falei das limitações, eu falei justamente para vocês a importância de você observar a continuidade da relação de parentesco pelo artigo 1595. Por favor, anotem, gente, não esqueçam o artigo 1595, leiam esse dispositivo, tá? Porque tem duas informações importantes lá. A continuidade da relação de parentesco, que é o parágrafo 2º, e o parágrafo 1º, que é você conhecer quem são esses parentes, que existe uma limitação por afinidade. Por favor, não esqueçam disso. Esse artigo ele é chave. Vai cair na tua B, já estou te jogando a informação. O senhor está prevendo o futuro? Já estou prevendo o futuro. Vai cair no artigo 1595. Eles sempre gostam, tá? Que é o parágrafo 2º que ele nos informa a continuidade da relação de parentesco. E o parágrafo 1º que ele faz
o reconhecimento de quem são esses parentes. Teus, no caso, por afinidade, tá? Então, hoje nós comentamos isso, né? Nós comentamos o que é linha, o que é grau, quem são linha reta, ascendente e descendente, nós comentamos quem são os colaterais, tá? Nós informamos todo esse procedimento, nós elencamos, tá? Nós visualizamos quem é quem na relação, tá? Hoje nós conhecemos essa galerinha aí, tá? E aí nós estipulamos também os tipos de parentesco, natural, civil e por afinidade, que eu espero que vocês tenham entendido, tenha ficado bem claro para os senhores e para as senhoras, tá? Aí eu convido vocês na próxima semana para a gente estudar um assunto muito polêmico, dando continuidade na relação de parentesco, né? Aí a gente vai falar sobre alienação parental. Vamos às perguntas. Professor, o senhor pode explicar a terceira questão da... Qual é a terceira questão, gente? Qual é a terceira questão? Não me lembro. Se vocês me disserem aí, eu posso dar só uma pincelada para vocês, tá? Se vocês quiserem também usar o áudio, fique à vontade, tá? Que aí até facilita, que eu não me lembro. Qual é, Ítalo? Cria um exemplo prático, subsidiando de uma específica entidade. Ah, tá. Tá, como princípio. É assim, Ítalo e meus amigos. Vocês vão, por exemplo, eleger um princípio. Vamos imaginar, meu exemplo, tá? Vamos imaginar, eu vou utilizar do princípio da paternidade socioafetiva. Esse é um dos princípios, né, que nós estudamos na aula anterior. Utilize esse princípio e cria um exemplo, cria um exemplo prático para ele. Tudo bem? Você vai criar um contexto, por exemplo, fulano de tal resolveu ir ao cartório, formalizar uma escritura de reconhecimento de filiação socioafetiva, considerando justamente o procedimento do provimento, entendeu? Com base no princípio, aí você vai informar, dar um conceito para esse princípio, você pode utilizar até a doutrina, né? E aí a resposta estará correta, tá? Então eu vou facilitar todos que estão aqui em sala. Para ficar melhor, criem logo um exemplo, e nesse exemplo vocês vão ter que deixar bem claro para mim que existe ali um princípio. Certo, Ítalo? Vocês criam aquele contexto, e ali, dentro daquele contexto, eu tenho que limpar meus óculos e entender, realmente é o princípio X. Você pode até dizer que ali é um princípio, claro, né? Porque eu estou querendo da questão um princípio do direito de família, você vai ter que me dizer que princípio é, dentro daquele cenário, daquele exemplo que você criou, tá? Aí teve um aluno de uma outra turma que fez o seguinte, ele só falou do princípio e não deu exemplo. Ficou totalmente, totalmente diferente, né? Não é isso que a questão quer saber. A questão quer saber um princípio e você criando uma situação exemplificativa. Ou você criando aquela realidade e ali naquela realidade você já chama a atenção que existe um princípio ali. Tá? Perfeito! Tudo tranquilo, meus amigos. Olha, um coração aqui para todos. Olha, por favor, não faltem terça-feira, que terça-feira é uma aula fundamental. Nós vamos falar dos 10 anos da lei da alienação parental. Ah, professor, eu já estou sofrendo isso na minha família, etc. Não faltem aulas de terça-feira. Vocês podem faltar todas as aulas, mas de terça-feira eu vou explicar com muito detalhe, gente, a lei da alienação parental para vocês, tá? Os reflexos dos 10 anos da nova lei de alienação parental. Tem informações aqui no material que eu não coloquei, que eu vou falar terça-feira. E eu espero que vocês não faltem, que está tendo muita polêmica nesta lei, tá? E a gente vai comentar com mais detalhes. Só não dá para comentar agora porque o tempo já até passou. Passei já 9 minutinhos aqui com vocês, tá bom? Porque aí o direito de família é tão gostoso que a gente nem vê as horas passar, tá bom? Abraço em todos, abraço em todas, espero que tenham gostado. Vou sim, Rosane, eu vou postar o vídeo no máximo até amanhã de manhã, eu prometo para vocês, porque eu vou converter para o YouTube, aí eu posto o link, tá? Não esqueçam que até domingo, por favor, entreguem a postagem do capítulo 1, a atividade do capítulo 1, por favor, tá? Não deixe de postar, certo? Que aí eu vou corrigir só na outra semana, mas aí a plataforma fecha domingo até 23 horas e 59 minutos. E aí vocês informam os colegas de vocês pelo grupo do WhatsApp, olha, gente, não esqueça da atividade do professor Ari e tal, para fazer. Vale um pontinho, tá? E aí eu vou postar esse vídeo mais tarde. Se não postar hoje, mas amanhã eu prometo que vai estar o link lá para vocês. Tá bom? Já tá da aula passada, o link da aula passada. E hoje, no máximo até amanhã vai estar dessa aula, tá bom? Já dizia o ditado, vou embora. Muito obrigado, meu povo, minha pova. Mais uma aula salva. Porque daqui para frente, meus amigos, tudo que vocês estão me vendo aqui, que eu vou falar, eu vou deixar salvo na plataforma.
Mas eu quero que vocês acompanhem já de imediato, porque muitas das vezes, quando você quiser assistir depois, pode ser que imediatamente ainda perpetue alguma dúvida, né? E é bom você participar no momento, tá bom? Mas eu vou deixar salvo, tá, Mailo? Eu vou deixar salvo todas as aulas, tudo eu vou postar no YouTube, eu converto e coloco na plataforma para vocês assistirem a hora que vocês quiserem. Até meia-noite em diante vocês podem assistir, tá bom? Grande abraço, meus queridos, para todos e para todas. Fiquem com Deus, leiam, estudem, vejam a plataforma, observem e não deixem de estudar direito de família, que é a melhor ciência do direito de família, tá? Não estude as outras não, só estude as minhas, tô brincando. Pode estudar as outras também, tá? Mas a minha é mais bonita, tá bom? Um abraço, queridos. Até terça-feira, se Deus quiser. Aula encerrada. Um abração.